Pessoal, vamos lá então para a nossa primeira aula, nossa aula 1, sobre energia solar fotovoltaica, sobre o nosso curso aqui de passo a passo para elaboração de projeto e instalação. Nessa primeira aula, tá? Nessa aula 1, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos iniciais relacionados a sistemas fotovoltaicos e fazer um nivelamento aqui de conhecimento também, tá? É uma aula mais básica, principalmente para quem já é da área elétrica, para quem já trabalha aí com sistemas fotovoltaicos. Talvez essa aula 1 e a aula 2 também, na aula 2 a gente vai ver mais um pouquinho sobre conceitos iniciais, essa parte de nivelamento, talvez vão ser aulas mais básicas para vocês que já é da área elétrica, tá? Mas são aulas importantes, por quê? Para poder nivelar o conhecimento aqui, porque às vezes a gente vai ter profissionais de outra área também, profissionais da área mecânica, da área civil ou qualquer outra área. Então, para você que já é da área elétrica, eu peço um pouco de paciência nessas primeiras duas aulas, porque vão ser conceitos mais básicos mesmo. E aí, a partir da aula 3, é que de fato a gente vai entrar ali no passo a passo para estar fazendo um projeto de sistema fotovoltaico. Mas mesmo que você já tenha ali um certo conhecimento da área elétrica, que já seja um profissional da área elétrica, eu recomendo que você assiste essas aulas 1 e 2, porque pode ter algum conceitozinho e outro ali que você nunca viu, e aí é uma oportunidade para você estar aprendendo mais um pouco aqui, tá? São duas aulas relativamente rápidas, então é importante que vocês assistam também, tá? E aí, o primeiro ponto que a gente precisa rever e nivelar os conhecimentos aqui são as principais grandezas que são utilizadas quando a gente vai trabalhar ali com energia solar, com sistemas fotovoltaicos, tá? Principalmente essas três grandezas últimas aqui, ó, tensão de circuito aberto, corrente de curto-circuito e potência elétrica de pico, tá? São três grandezas importantíssimas para quando a gente vai trabalhar com os sistemas fotovoltaicos. Essas outras grandezas aqui são grandezas mais básicas, que também são necessárias da gente entender, mas principalmente essas três últimas aqui. E para poder entender essas três últimas, a gente precisa entender ter conhecimento dessas aqui, ó, dessas primeiras aqui. Então vamos lá. Primeira grandeza que eu trago aqui, que é uma grandeza bem básica, né, que é a grandeza da corrente elétrica. Isso que a gente estuda até mesmo lá na física básica do ensino médio. E é uma grandeza extremamente importante para nós que vai trabalhar com os sistemas fotovoltaicos ou para quem trabalha aí já na área de eletricidade. E aí, qual que é a definição de corrente elétrica? É o movimento ordenado de elétrons. E quando eu tenho, então, né, um movimento ali de elétrons dentro de um material condutor, que pode ser um fio, né, um cabo, eu chamo isso de corrente elétrica. Então, quando os elétrons ali no interior daquele condutor ele se movimenta, nós temos o que nós chamamos de corrente elétrica, esse movimento ordenado de elétrons. Então eu tenho um material condutor, esse material condutor ele tem ali elétrons livres, só que esses elétrons livres, na sua condição inicial, ele está parado, está em repouso. Se eu conseguir movimentar esses elétrons, eu tenho a corrente elétrica, né? E aí, com essa corrente elétrica, eu vou conseguir produzir ali um determinado trabalho, tá? Ela é representada pela letra I, a unidade de medida é o ampere, tá? A outra grandeza que nós temos é a tensão elétrica. E o que que é essa tensão elétrica? É uma força eletromotriz usada para poder movimentar os elétrons, ou seja, para poder criar a corrente elétrica. Porque, como eu disse, os elétrons no interior ali de um material condutor, de um fio, por exemplo, um fio de cobre, esses elétrons, na sua condição inicial, ele está paradinho, ele está em repouso. Para poder ter a corrente elétrica, eu preciso movimentar esses elétrons, porque a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Então, eu preciso movimentar esses elétrons no interior desse fio de cobre. E aí que entra a tensão elétrica, porque a tensão elétrica ela é uma força eletromotriz, é o nome técnico, é uma força eletromotriz, que vai conseguir impulsionar, que vai conseguir movimentar esses elétrons, criando a corrente elétrica, tá? E aí essa
tensão elétrica, ela é representada pela letra V, e a unidade de medida é o volts, tá? É uma outra grandeza aqui simples que a gente também estuda lá na física básica. E aí nós temos a resistência elétrica, e como o próprio nome sugere, vai ser uma resistência imposta à corrente elétrica, tá? Então, quando eu tenho a tensão, a força eletromotriz que vai vir, vai impulsionar os elétrons, vai empurrar os elétrons, para poder ter um movimento ordenado de elétrons. Só que contra esse movimento eu tenho uma resistência elétrica. A resistência elétrica vai tender a frear esse movimento dos elétrons, né? Isso que é a resistência é, elétrica, tá? E aí essa resistência ela vai variar de material para material, logicamente, e também varia conforme a seção nominal do cabo, conforme a área do cabo. Se eu tenho um cabo com uma seção nominal mais alta, né, uma área maior, a minha resistência elétrica ela tende a ser a menor, né? E o contrário também é verdadeiro. E a resistência elétrica ela vai proporcionar também uma queda de tensão, né, naquele circuito ali. E aí, para nós que vamos trabalhar com sistemas fotovoltaicos, tem um limite de queda de tensão que a gente tem que respeitar, e a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas o que é importante para nós aqui é, de início é saber que a resistência elétrica é uma resistência imposta ao movimento ordenado de elétron, a corrente elétrica. Ela é representada pela letra R e a unidade medida é o ohms, né, que vem lá do George Simon Ohm, lá da física básica, né? E a outra que nós temos é a potência elétrica. E aí, o que é a potência elétrica? Falando assim de uma forma mais bem básica, aqui, bem direto ao ponto. É a capacidade que um determinado componente elétrico, um determinado maquinário elétrico tem de produzir trabalho, né? Isso que é a potência elétrica. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui bem simples do dia a dia. Uma máquina de lavar roupa, por exemplo. Uma máquina de lavar roupa, ela tem lá a sua potência elétrica. Por exemplo, uma máquina de lavar roupa de uma potência de 400 watts. Esses 400 watts, essa potência elétrica, é a capacidade que essa máquina de lavar roupa tem de lavar a roupa, né? De pegar de converter essa potência, essa energia elétrica ali, em força mecânica ali para poder movimentar a roupa no interior da máquina e, de fato, conseguir lavar a roupa. Então, vamos pegar agora uma outra máquina, só que com uma potência agora de 600 watts. Essa máquina de 600 watts, ela tem uma capacidade maior de realizar o trabalho, que é lavar a roupa, em relação à máquina de 400 watts, porque ela tem uma potência maior. Então, quando a gente fala de potência elétrica, é a capacidade que um determinado maquinário, um eletrodoméstico tem de produzir o trabalho. No caso da máquina de lavar roupa, o trabalho dela é lavar a roupa, é fazer a roupa ficar girando lá, movimentando, né, para poder tirar ali a sujeira da roupa, né? Então esse é o trabalho que ela vai realizar. Só que para poder realizar esse trabalho, tem que ter ali uma potência elétrica, né? E aí quanto maior essa potência elétrica, maior ela vai ter uma capacidade de realizar o trabalho que ela é destinada, tá? Então isso que é a potência elétrica. A potência é representada pela letra P e a unidade medida é o watt. Então toda vez que a gente falar de potência, a unidade medida é o watt. Tem uma forma da gente calcular a potência também, utilizando duas grandezas elétricas, que é o V e o I. Então, quando eu faço o produto de tensão e corrente, eu tenho ali a minha potência elétrica, tá? Então, o P igual a V vezes I. A gente vai precisar disso mais para frente, né? Principalmente quando a gente for fazer o dimensionamento do nosso sistema fotovoltaico, a gente vai precisar utilizar essa equação da potência elétrica, né? O V vezes I. A gente vai ver isso mais para frente também. E a outra grandeza aqui agora é a energia elétrica. E o que é a energia elétrica? É a quantidade de potência que eu estou consumindo durante um intervalo de tempo. E aí o intervalo de tempo que nós temos padronizado é hora, é uma hora. Então, quando eu falo de energia elétrica, eu estou falando da quantidade de potência que eu consumi durante uma hora. Por isso que a unidade medida é o watt-hora. Então, vamos pegar nossa máquina de lavar. Nossa máquina de lavar lá de 400 watts, a potência dela. Se essa máquina ficou ligada durante uma hora, ela está consumindo ali 400 watt
hora, tá? Se essa máquina ficou ali ligado por 2 horas, essa máquina está consumindo 800 watt-hora, tá? Então, é, isso que é a energia elétrica, é a quantidade de potência que eu estou consumindo ali durante um intervalo de tempo, tá? E essa é uma grandeza extremamente importante para nós, porque na nossa fatura de energia da concessionária de energia, a unidade medida lá é o watt-hora. O watt-hora, na verdade, vem em quilowatt-hora, né? Que é porque os valores são colocados em quilo, para poder ficar mais fácil de mensurar, de calcular. As concessionárias de energia colocam isso em quilowatt-hora ao invés de watt-hora. Então, ao invés de ela falar 1000 watt-hora, vai falar 1 quilowatt-hora. 10.000 watt-hora, vai falar 10 quilowatt-hora. Só para poder ficar mais fácil de trabalhar com esses números do dia a dia, ela coloca ali na grandeza de quilo, né? Quilowatt-hora. E aí, para poder fazer o dimensionamento de um sistema fotovoltaico, a gente vai usar como premissa inicial, como premissa básica, a quantidade de energia que o consumidor consome. Então, a gente vai lá na fatura de energia, vai ver a quantidade de energia que ele gasta lá em quilowatt-hora, e essa vai ser a informação inicial para a gente começar a montar, a dimensionar o nosso sistema fotovoltaico, tá? Então, por isso que é importante familiarizar com essa grandeza aqui do watt-hora, do quilowatt-hora, que é a energia elétrica que a gente está consumindo ali, né, do intervalo de tempo. E aí, nós temos agora a grandeza de tensão de circuito aberto, tá, pessoal? Que é esse VOC, que é representado pelo VOC, e aí o O é de Open e o C é de circuito. Então, Open Circuit, traduzindo do inglês, circuito aberto, tensão de circuito aberto. Eu não quero que vocês se preocupem ainda do conceito de tensão de circuito aberto. O que é a tensão de circuito aberto? Mas como o próprio nome sugere, vai ser a tensão quando o meu circuito está aberto, tá? Só que não se preocupem com isso ainda, porque quando a gente chegar lá na parte do dimensionamento de inversores, a gente vai entrar nesse detalhe lá e a gente vai ver o quão importante é a gente entender o conceito que está por trás ali da tensão de circuito aberto, porque essa tensão de circuito aberto é um tipo de tensão que pode vir a queimar o inversor se eu não tomar um certo cuidado com ela, tá? Então, a gente vai ver isso bem detalhado lá no dimensionamento do inversor. Então, não se preocupe ainda com o que é de fato a tensão de circuito aberto. Aqui agora eu quero que vocês apenas comecem a fixar esse conceito de VOC, porque a gente vai falar muito disso, principalmente lá no dimensionamento do inversor. Então, já comece a se familiarizar com essas três letrinhas aqui, VOC, porque isso não é comum da gente estudar no dia a dia, lá nos cursos técnicos de elétrica ou no curso profissionalizante, né, até mesmo no curso de engenharia, não é comum a gente ver essa sigla VOC. Agora, para quem vai trabalhar com sistemas fotovoltaicos, né, para quem quer se especializar nessa área, é um conceito, é um termo muito comum, VOC, tensão de circuito aberto, tá? Então, anote essa grandeza aí, porque assim, de todas que a gente está vendo aqui, eu acho que essa é a que pode ser uma novidade, né? Então já anota ela em algum lugar aí, porque é extremamente importante a gente começar a se familiarizar com essa grandeza aqui VOC, tensão de circuito aberto. A outra que nós temos é a corrente de curto-circuito, que é representada aqui pelo ISC, o S de short e o C de circuito, né? Corrente de curto circuito, tá? E aí, essa é uma corrente que eu vou ter quando o meu sistema estiver curto-circuitado, estiver em condição de curto. E, da mesma forma que o VOC, não se preocupe ainda, né, com o conceito da corrente de curto-circuito, porque a gente vai estudar isso lá no detalhe também na parte do inversor, tá? Inclusive também esse é um tipo de corrente, né, essa corrente de curto-circuito, ISC, é uma corrente que eu tenho que tomar muito cuidado com ela, porque ela pode vir a queimar o inversor, né? E aí a gente vai dimensionar um sistema de proteção para o nosso sistema fotovoltaico para poder proteger o nosso inversor contra essa corrente de curto-circuito. Mas não se preocupe ainda com o conceito, se preocupe nesse momento em apenas gravar essas três letrinhas, ISC, que é a corrente de curto-circuito.
E uma outra grandeza que nós temos que é extremamente importante para quem vai trabalhar com sistemas fotovoltaicos é a potência elétrica de pico, tá? E aí, da mesma forma que a potência tradicional, vamos dizer assim, né, que nós acabamos de ver aqui que a capacidade de você realizar um trabalho, né? A potência elétrica de pico, ela também é a capacidade de realizar um trabalho, só que o que que é a minha potência elétrica de pico, né? Por que que é colocado esse pico aqui? É a potência elétrica máxima que eu vou ter. E por que que isso é importante para nós que vai trabalhar com sistemas fotovoltaicos? Porque vamos imaginar o nosso painel solar, né? O nosso painel fotovoltaico. O nosso painel fotovoltaico, o que basicamente ele faz? Ele pega a luz do sol, que tecnicamente é chamado de radiação solar, tá? Essa parte de radiação solar, luz do sol, a gente vai ver na próxima aula. A gente vai entrar um pouco nesse detalhe aí do que é a radiação, como que a gente mede e tal. A gente vai ver um pouco disso na próxima aula. Não se preocupe com isso ainda. Mas o que basicamente o meu módulo fotovoltaico faz? Ele pega essa radiação solar, essa radiação solar, essa luz solar vai bater na superfície ali do módulo, né, na parte frontal do módulo, e o módulo fotovoltaico vai converter essa radiação solar em potência elétrica. Então, o módulo fotovoltaico ele depende da luz do sol, ele depende da radiação solar para poder gerar energia elétrica. Só que a gente tem que imaginar o seguinte: essa luz do sol, essa radiação solar, ela está variando ali ao longo do dia. Nas primeiras horas do dia, quando o meu sol está mais baixo, né, eu posso falar que quando o meu sol está com uma elevação solar mais baixa, a minha radiação solar ela tende a ser menor. Então, a radiação, a luz do sol que vai estar penetrando ali no módulo, ela tem uma intensidade mais baixa. E, logicamente, a potência do meu módulo fotovoltaico, a potência elétrica do módulo fotovoltaico, nesse momento tende a ser mais baixa. E aí, à medida que o Sol vai subindo, vai ganhando elevação, né, que a gente começa a ver o Sol mais alto ali no céu, essa radiação solar ela começa a aumentar e aí começa a ter mais radiação solar na superfície do módulo fotovoltaico e, logicamente, nesse momento, o meu módulo fotovoltaico vai conseguir gerar uma potência elétrica mais alta. Até que chega um momento que a radiação solar atinge o valor de pico, e aí nesse momento o módulo fotovoltaico vai apresentar uma potência de pico, tá? E aí surgiu o conceito de potência de pico, tá? Porque o módulo fotovoltaico ele não gera uma potência constante. Você tem equipamentos, né, que têm ali uma potência constante. Já o módulo fotovoltaico não. E a potência dele está variando a todo momento, porque ele acompanha a radiação solar, que é a fonte primária de energia dele, né? Ele depende da radiação para poder gerar potência elétrica. E aí chega um determinado momento que ele atinge ali a sua potência de pico, tá? Então isso que é a potência de pico. E aí quando a gente pega lá no datasheet do módulo, datasheet para quem ainda não sabe é a folha de dados do módulo, onde tem ali as especificações técnicas do módulo, tá? E a gente vai ver isso lá na parte dos módulos fotovoltaicos de forma detalhada aqui no nosso curso. Mas quando você pega um módulo fotovoltaico, vem junto ali do módulo uma tabelinha, né? Ou datasheet ali, a folha de dados, que tem ali as principais informações técnicas do módulo. Aí vem lá a tensão, corrente, o peso do módulo, comprimento, largura, altura, vem lá o tipo de tecnologia que é utilizado, policristalino, monocristalino, mais um monte de informação lá. E tem a informação da potência lá. E aquela informação da potência que está ali é exatamente a potência de pico, é a potência máxima que esse módulo é capaz de gerar. Só que você tem que ter ciência que ele só vai gerar essa potência de pico quando ele estiver sendo submetido a uma irradiância de pico, uma irradiância solar de pico, tá? Então, por isso que surgiu essa grandeza de pico e por isso que ela é tão comum em sistemas fotovoltaicos. E aí a unidade de medida dela vai ser o watt pico, tá? Por causa de tudo isso aí que eu acabei de explicar. Então, essas grandezas, pessoal, são as grandezas mais básicas para quem vai trabalhar aí com sistemas fotovoltaicos. E aí, no decorrer do curso, a gente vai ver muito essas grandezas, a gente vai precisar muito dessas grandezas no decorrer do curso, tá? Igual eu falei, acredito que essas aqui, ó,
essas aqui sejam mais básicas para todas, porque a gente estuda muito isso aqui lá em física básica, né? Agora, a que talvez seja um pouco mais novidade para todos são essas aqui, né? Tensão de circuito aberto, corrente curto-circuito e a potência elétrica de pico. A corrente curto-circuito eu acho que nem tanto, né? Porque para quem já é da área elétrica aí, acaba vendo corrente de curto-circuito, né, em outros segmentos aí da área elétrica, né? Mas a tensão de circuito aberto e a potência elétrica de pico já está mais relacionada com os sistemas fotovoltaicos. Então anota essas grandezas, né? Começa a familiarizar com elas aí no dia a dia, porque a gente vai precisar muito dessas grandezas daqui para frente. Bom, e um outro ponto que é importante para nós aqui, para a gente nivelar o nosso conhecimento também, é a questão da tensão e corrente elétrica contínua e tensão e corrente elétrica alternada, tá? A gente precisa saber diferenciar esses dois tipos de tensão e corrente. Nós temos a contínua e nós temos a alternada. Por quê? Os sistemas fotovoltaicos, ele trabalha com os dois tipos, né? Ele trabalha com a tensão e corrente contínua, e ele também trabalha com a tensão e corrente alternada. No mesmo sistema fotovoltaico, eu tenho ali uma parcela dele funcionando com tensão e corrente contínua, e eu tenho uma parcela dele funcionando com tensão e corrente alternada, tá? Então eu preciso dominar as duas áreas aqui, ó, tensão e corrente contínua e tensão e corrente alternada, tá? E aí vamos parar para pensar o seguinte: é, a maioria dos maquinários que nós temos nas indústrias, dos nossos eletrodomésticos, em nossas casas, em nossos comércios, até mesmo na indústria, eles utilizam a tensão e corrente alternada para poder funcionar, né? Por quê? As redes de distribuição das concessionárias de energia, elas são tensão e corrente alternada. Então, os nossos maquinários, os nossos eletrodomésticos, eles foram fabricados para poderem ser conectados na rede de distribuição da concessionária de energia, e a rede de distribuição da concessionária de energia trabalha com tensão e corrente alternada, tá? E aí veio os sistemas fotovoltaicos, né? Só que os módulos fotovoltaicos, os painéis solares, eles geram tensão e corrente elétrica do tipo contínua, tá? Então tem essa particularidade aí nos sistemas fotovoltaicos, tá? Mas aí, primeiro, vamos rever aqui, né? Vamos rever os conceitos aqui sobre tensão e corrente elétrica contínua e tensão e corrente elétrica alternada. A tensão e corrente elétrica contínua, né, ela é representada pelas letras VCC de tensão contínua, né, e ECC de corrente contínua. É uma tensão e corrente que ela não varia com o tempo, ela é contínua com o tempo, né? Por isso o nome contínua, tá? Então aqui nesse gráfico a gente consegue ver isso. A gente tem aqui a linha do tempo e à medida que o tempo vai passando, a minha corrente ou tensão, né, ela vai ficando aqui contínua. Percebam que ela não tem uma variação aqui, tá? E aí qual que é a grande vantagem da tensão e corrente contínua? É que esse tipo de tensão e corrente contínua, desculpa, eu consigo armazenar ela de forma simples, de forma mais fácil. Por exemplo, em baterias e pilhas, né? Quando a gente pega as baterias e pilhas, eu tenho uma tensão e corrente ali do tipo contínua. Por quê? É uma característica da tensão e corrente contínua a gente conseguir armazenar ela de forma mais simples, de forma mais fácil e até mesmo em grandes volumes, em grandes quantidades, tá? Então essa é a grande vantagem da tensão e corrente elétrica contínua. Já a tensão e corrente elétrica alternada, que são representados por VCA e ICA, como o próprio nome sugere, é uma tensão e corrente que ela está alternando, que ela está variando ali ao longo do tempo, tá? E aí, qual que é a desvantagem da tensão e corrente elétrica alternada? A desvantagem é que eu não consigo armazenar esse tipo de tensão e corrente com a mesma facilidade que eu consigo armazenar a tensão e corrente contínua, tá? Eu até consigo armazenar a tensão e corrente alternada, mas é mais difícil e em volumes menores, em quantidades menores, tá? E aí, qual que é a grande, então, vantagem da tensão e corrente elétrica alternada? É que a tensão e corrente elétrica alternada, ela tem uma grande vantagem que eu consigo transformá-la de maneira simples. Eu consigo transformar ela em valores mais baixos ou em valores mais altos
de forma simples, através do transformador, né? O transformador ele tem esse papel, ele vai fazer ali a elevação ou o rebaixamento do nível de tensão. E para isso é importante para a gente fazer a transmissão dessa energia. Então, quando a gente pega ali, né, as linhas de transmissão, grande maior parte delas são transmitidas em tensão e corrente alternada, porque para poder transmitir esse tipo de tensão é mais simples do que a tensão e corrente contínua. Logicamente que eu estou falando de uma maneira superficial, porque o objetivo do nosso curso aqui também não é entrar nessa questão, né, de linhas de transmissão, distribuição, como que isso é feito, tá? Então eu estou falando assim de uma forma mais genérica, tá? E aí qual que é o grande ponto então? É que os sistemas fotovoltaicos ele trabalham com os dois tipos, né? Então os módulos fotovoltaicos eles vão gerar em tensão e corrente contínua. Porém, para poder usar isso no meu maquinário, no meu eletrodoméstico, eu vou precisar em tensão e corrente alternada. E aí é que entra o inversor, tá? O inversor ele vai ficar então entre o módulo fotovoltaico, que está gerando ali tensão e corrente contínua, e entre o maquinário, que precisa de tensão e corrente alternada. Então, o inversor vai estar aqui no meio dos dois, né? O inversor está aqui no meio dos dois. E aí, o inversor vai fazer a conversão, né? Vai fazer a inversão da tensão e corrente contínua que é gerada pelos módulos fotovoltaicos em tensão e corrente alternada, possibilitando de eu usar isso então no meu maquinário, tá? Então, é basicamente para isso que serve o inversor solar. Ele vai fazer essa adequação. E aí a gente vai ter aulas específicas para poder falar só sobre inversor, como que a gente faz o dimensionamento, onde que a gente liga os módulos fotovoltaicos, o circuito de corrente contínua, aonde que a gente liga o circuito de corrente alternada, e como que a gente faz o sistema de proteção do inversor, e aí como que a gente toma cuidado lá com a tensão de circuito aberto, com o VOC, com a corrente de curto-circuito, com o ISC. Então, tudo isso a gente vai ver lá na parte do inversor. Inicialmente, eu preciso que apenas vocês fixem o seguinte: o inversor ele vai fazer a adequação da tensão e corrente contínua gerada pelos módulos fotovoltaicos em tensão e corrente alternada que eu preciso para poder alimentar, para energizar o meu maquinário lá na indústria ou o meu eletrodoméstico lá na minha casa, tá? É o que a gente precisa ter de conhecimento agora, nesse momento, tá? E aí, aqui tem algumas outras informações importantes, principalmente aqui para tensão e corrente alternada, tá? Que é só, a gente só vai dar uma passada aqui, que são variáveis importantes para nós aqui. Então, a tensão e corrente alternada, ela tem esse comportamento aqui, né? Como o próprio nome sugere, ela está variando aqui ao longo do tempo, né? E aí, pelo fato dela ter essa variação, perceba que chega um determinado momento que ela atinge um valor de pico aqui, ó, tá? E isso aqui é chamado de tensão de pico positiva. Por quê? Ela chegou no seu valor máximo positivo. Aí ela vai passar aqui pelo zero novamente e vai vir e vai atingir um valor de pico negativo, que é a nossa tensão de pico negativo, e volta aqui no valor zero. E aí vai repetir novamente aqui, ó, tá? E aí cada repetição que eu tenho dessa aqui, ó, a gente chama isso de ciclo, tá? Um ciclo. Então perceba que eu tenho aqui uma senoide, né? É o nome técnico que a gente chama aqui dessa comportamento que a gente tem. É uma senoide, a senoide ela sai do zero, atinge o valor de pico positivo, valor de pico negativo e volta para o zero novamente. Então eu tenho aqui um ciclo, tá? E o tempo que eu gasto para fazer esse ciclo completo, eu chamo de período, que é representado pela letra T. Então perceba que o período é o tempo que eu vou gastar para poder fazer o ciclo completo aqui, ó. Ela sai do zero, vem no positivo máximo, volta aqui no zero, vem no negativo máximo e volta no zero. Isso aqui eu tenho um ciclo e o tempo que eu gastei para fazer esse ciclo eu chamo de período, é o nome técnico disso, tá? E aí, quantas vezes eu vou ter esse ciclo repetindo em um segundo, eu chamo isso de frequência, tá? Então, vamos supor a frequência de 60 Hz, que é a frequência adotada aqui no Brasil. O que é o 60 Hz, né? Em outras palavras, significa que eu estou tendo 60 ciclos desse aqui no período de um segundo. Então, isso aqui, ó, esses ciclos aqui, ó, ele vai repetir 60 vezes
durante 1 segundo. Isso que é a frequência. E aí o período é o tempo que eu gasto para fazer um ciclo, tá? E aí se eu pegar e fazer aqui, ó, a frequência, ela vai ser o inverso do período. Se eu pegar então o tempo que eu gastei para fazer o ciclo e eu pegar o inverso disso, eu tenho a frequência, tá? É, então são variáveis importantes para nós aqui para o circuito de corrente alternada. E outra variável que nós temos que é importante também é o VRMS, tá? E aí o RMS, ele vem aqui, ó, RMS, Root Mean Square, que é do inglês valor médio quadrado. E o porquê disso, tá? Mas antes de entrar no porquê, como que é calculado o VRMS? Eu pego a tensão de pico e divido por raiz de 2. Então, eu vou pegar esse valor de pico aqui e vou dividir raiz por raiz de 2, tá? E aí, logicamente, que tem uma explicação matemática bem técnica para poder explicar por que que é o raiz de 2 aqui, tensão de pico dividido por raiz de 2. Mas esse não é o nosso foco aqui de entrar em toda essa equação matemática agora, né? O que é importante a gente saber de forma direta é que a tensão VRMS é a tensão de pico dividido por raiz de 2, tá? Se alguém te perguntar o que que é a tensão RMS ou o que que é a tensão média quadrada, é o valor de pico dividido por raiz de 2. E tá ótimo, tá bom demais. Se você quer entender mais, aí você tem que entrar lá na matemática, na trigonometria da coisa lá. Não é o nosso foco aqui, tá? Mas por que que o VRMS é importante para nós, tá? Por quê? É o valor de fato que a gente vai medir. Se eu chegar ali com um multímetro na tomada, um voltímetro na tomada lá e medir, o voltímetro ele me dá exatamente o VRMS. Ele faz o cálculo para mim, ele pega a tensão de pico que está tendo ali naquele momento e divide por raiz de 2 e ele vai me entregar esse VRMS. E por que disso, né, pessoal? Porque é mais fácil eu trabalhar com o valor VRMS, porque ele é um valor fixo, perceba que ele é um valor fixo, né? Ele vai ser um valor fixo, porque ele está sempre pegando ali a tensão de pico dividido por raiz de 2, do que eu ficar trabalhando com valores que estão variando aqui, né, todo momento. Porque a gente está falando de uma variação aqui de 60 vezes por segundo, tá? Então, esse aqui é o objetivo do VRMS, é para poder facilitar ali no dia a dia. Então, aquele valor que a gente mede ali no multímetro é o VRMS. Quando a gente fala 120 volts em corrente alternada, a gente está falando do VRMS. A gente não está falando da tensão de pico positiva e tensão de pico negativa. A gente está falando do VRMS, tá? E aí, tem como eu medir essas variações que vão acontecendo aqui? Tem aparelhos específicos para poder fazer essa medição. Mas isso aí vai ser para outros fins, para outros estudos. Para nós que vai trabalhar com sistemas fotovoltaicos, o importante para nós aqui é o VRMS, tá? Então, quando a gente fala de tensão 220, 127, que é a tensão que os nossos inversores vão trabalhar, ou 380, que a gente pode ter 380 também, 440, a gente está falando ali do VRMS, e aí a gente está falando, logicamente, de tensão e corrente alternada, tá? Então, pessoal, são conceitos iniciais aqui importantes para nós. Para quem não é da área elétrica, é importante começar a familiarizar com esses conceitos. Para quem já é da área elétrica, né, acredito que aqui foi mais chover no molhado aqui, não agregou tanto, tá? Mas de fato isso aqui vai ser a premissa básica para quem quer trabalhar aí com sistemas fotovoltaicos. E então vamos para a nossa aula 2, né, que vai ser a parte 2 aqui dos conceitos iniciais de nivelamento, onde a gente vai entrar um pouquinho agora na parte de radiação solar, que é também importante porque a nossa fonte de energia primária está lá no Sol, né, na radiação solar. Então é importante a gente entender o comportamento ali da radiação solar para trabalhar com sistemas fotovoltaicos. Então vejo vocês lá na aula 2, tá? Até mais.